Informação importante, a Justiça mandou bloquear mais uma vez o WhatsApp. O aplicativo não teria cumprido uma decisão judicial de quebra de sigilo de conversa de pessoas que estão sendo investigadas, são suspeitas de cometer crimes. Repórter Mariana Queiroz teve acesso com exclusividade à decisão da juíza Daniela Barbosa, do Rio de Janeiro. Mariana, essa é a terceira vez, que o aplicativo é bloqueado em todo o país, justamente por não liberar informações para investigação. Quando é que passa a valer esse novo bloqueio? Bom dia. Bom dia, Raquel. Bom dia a todos. Olha, as operadoras de telefonia, elas acabaram de ser notificadas, portanto, dessa decisão da juíza Daniela Barbosa Assunção. E a partir de agora, então, elas têm que suspender imediatamente a utilização do serviço WhatsApp. Isso ainda deve demorar um pouco aí, um tempo técnico, burocrático. Daqui a pouco a gente já vai ter essa informação. Isso porque as operadoras, elas acabaram de ser notificadas, portanto, dessa decisão. Além da decisão de suspender o serviço do WhatsApp, a juíza Daniela Barbosa também colocou uma multa de R$50 mil por dia até o cumprimento dessa ordem judicial. Bom, nessa decisão, a juíza Daniela Barbosa, ela diz o seguinte, que o Facebook, empresa que detém o WhatsApp, foi notificado 3 vezes dessa decisão para que fizesse interceptação de mensagens durante uma investigação que está sob sigilo, está em andamento em Caxias, na Baixada Fluminense, e que mesmo depois dessas 3 notificações, o Facebook, portanto, não atendeu a esses pedidos e por isso, então, ela decidiu suspender o serviço e aplicar essa multa no valor diário de R$50 mil. Basicamente, o Facebook se limitou a responder, segundo a juíza, numa resposta em inglês, dizendo que não arquiva e não copia mensagens compartilhadas entre os usuários e ainda, segundo a juíza, pediu informações sobre essa investigação que está sob sigilo. O argumento principal da juíza Daniela Barbosa Assunção é que esse tipo de serviço que o Facebook não presta, não consegue passar essas informações para as autoridades competentes, é que, portanto, isso prejudica uma série de investigações que estão em andamento e que criminosos, eles deixam de falar no telefone para utilizar o WhatsApp e que, assim, a própria segurança da sociedade fica ameaçada, já que o Facebook não consegue cumprir, portanto, essa decisão. A juíza ainda diz que o Facebook no Brasil ele tem que cumprir as legislações do país e que por isso, então, se teve tecnologia suficiente para codificar todas as mensagens, também tem que ter tecnologia suficiente para conseguir passar essas informações, então, que são necessárias às autoridades. Na decisão, ela ainda segue, por exemplo, dizendo que em nenhum momento as pessoas hoje em dia deixam de utilizar um telefone porque sabe que essa ligação, por exemplo, pode ser gravada, bloqueada e, portanto, a justiça, com base num pedido aí, segundo ela, isso não colocaria a intimidade de ninguém em risco, já que um pedido precisa ser bem embasado para se ter acesso, portanto, a esse tipo de informação que hoje, segundo a juíza aí, esse serviço WhatsApp acaba dificultando, atrapalhando muitas investigações, porque os criminosos justamente sabem que não conseguem aí ser pegos enquanto estão falando aí no WhatsApp. Só para a gente concluir aqui um pouquinho, essa investigação que está em andamento e sob sigilo e que foi que, portanto, desencadeou toda essa decisão da juíza Daniela Barbosa Assunção. Essa investigação ela é feita pela 8ª Promotoria de Investigação da 3ª Central de Inquéritos e também com a Polícia Civil, o delegado Marcos Santana, portanto, de Caxias, na Baixada Fluminense. Eles que estavam, então, portanto, conduzindo essa investigação e pediram à juíza, então, para que ela tomasse essa decisão e, portanto, as empresas de telefonia, elas acabam de ser notificadas sobre essa decisão da juíza. Nós tivemos acesso exclusivo a essa decisão da juíza, então vamos ver mais detalhes, os argumentos que ela utilizou justamente para pedir aí, então, a suspensão do serviço WhatsApp. Diante da ordem de quebra e interceptação das mensagens, a juíza diz que o Facebook se limitou a responder em inglês, em total desprezo às leis nacionais. Na decisão, a juíza incluiu 5 perguntas feitas pelo Facebook sobre a investigação em andamento. A juíza Daniela Barbosa segue dizendo: ora, a empresa alega sempre que não cumpre a ordem judicial por impossibilidades técnicas, no entanto, quer ter acesso aos autos e à decisão judicial, tomando ciência dos supostos crimes investigados e demais detalhes da investigação. O juízo fica curioso em saber como estas informações auxiliariam os representantes do aplicativo WhatsApp a efetivar o cumprimento da ordem judicial, vez que, segundo esta, o motivo dos reiterados descumprimentos, repita-se, são puramente técnicos.
Nesse sentido, os representantes do aplicativo WhatsApp nada fazem para o cumprimento efetivo de ordem judicial, sendo que ordens idênticas já foram determinadas por juízes de diversos estados deste país. A juíza ainda destaca que não está pedindo em momento algum o envio de mensagens do passado, nem o armazenamento de dados, medidas que o Facebook alega não serem passíveis de cumprimento. A juíza também pede que o Facebook desvie as mensagens antes da criptografia, ou seja, as mensagens deverão ser desviadas em tempo real, ou então que o Facebook desenvolva a tecnologia para rever o processo de codificação. A juíza Daniela Barbosa também fala que se as decisões judiciais não podem ser cumpridas, informação rechaçada por peritos, o serviço então não poderá mais ser prestado, sob pena de privilegiar inúmeros indivíduos que utilizam impunemente o aplicativo para a prática de crimes diversos. Ela ainda diz que, evidentemente, não se questiona o fato do Facebook zelar pelos serviços, preservando a intimidade e a privacidade de seus usuários de hackers. Segundo a juíza, o WhatsApp não pode servir de escudo protetivo para práticas criminosas. E também destaca, abre aspas, nem se deve entender que a quebra do sigilo e a interceptação telemática do aplicativo traria insegurança aos usuários, uma vez que a decisão judicial é sempre fundamentada, específica e abarca usuários que estejam praticando crimes dentro do território nacional. Ela ainda complementa, dizendo que outros serviços, como ligações telefônicas ou e-mails, não deixaram de ser confiáveis por causa da possibilidade legal de quebra de sigilo. A juíza termina sua decisão dizendo que, abre aspas, embora se diga que a suspensão dos serviços do aplicativo causa transtorno aos seus milhões de usuários, é necessário enxergar justamente o oposto, pois as investigações criminais visam justamente atender a população como um todo. O prejuízo maior, assim quando o Facebook do Brasil descumpre uma ordem judicial, é da sociedade.